Perguntas e respostas de O Livro dos Espíritos. Livro 3. As Leis Morais. Capítulo 3. Lei do Trabalho. Necessidade do trabalho. Pergunta número 674. A necessidade do trabalho é uma lei da natureza? O trabalho é uma lei natural e por isso mesmo é uma necessidade, e a civilização obriga o homem a trabalhar mais porque aumenta suas necessidades e seus prazeres. Pergunta número 675. Não se deve entender pelo trabalho senão as ocupações materiais? Não. O espírito trabalha como corpo. Toda ocupação útil é um trabalho. Pergunta número 676. Por que o trabalho é imposto ao homem? É uma consequência de sua natureza corporal. É uma expiação e, ao mesmo tempo, um meio de aperfeiçoar sua inteligência. Sem o trabalho, o homem permaneceria na infância da inteligência. Por isso, ele não deve seu sustento, sua segurança e seu bem-estar, senão ao seu trabalho e à sua atividade. Aquele que é muito fraco de corpo, Deus deu a inteligência para isso suprir, mas é sempre um trabalho. Pergunta número 677. Por que a própria natureza provê todas as necessidades dos animais? Tudo trabalha na natureza. Os animais trabalham como tu, mas seu trabalho, como sua inteligência, é limitado ao cuidado de sua conservação. Eis porque entre eles o trabalho não conduz ao progresso, enquanto que no homem ele tem um duplo fim, a conservação do corpo e o desenvolvimento do pensamento, que é também uma necessidade e que o eleva acima de si mesmo. Quando digo que o trabalho dos animais é limitado ao cuidado de sua conservação, entendo o fim a que se propõem trabalhando. Mas eles são, inconscientemente, e tudo provendo suas necessidades materiais, agentes que secundam os desígnios do Criador, e seu trabalho não concorre menos ao objetivo final da natureza, se bem que, muito frequentemente, não descobris o resultado imediato. Pergunta número 678. Nos mundos mais aperfeiçoados, o homem está submetido à mesma necessidade do trabalho? A natureza do trabalho é relativa à natureza das necessidades. Quanto menos as necessidades são materiais, menos o trabalho é material. Mas não creiais com isso que o homem fique inativo e inútil. A ociosidade seria um suplício em lugar de ser um benefício. Pergunta número 679. O homem que possui bens suficientes para assegurar sua existência está isento da lei do trabalho? Do trabalho material, talvez, mas não da obrigação de se tornar útil segundo suas possibilidades, de aperfeiçoar sua inteligência ou a dos outros, o que é também um trabalho. Se o homem a quem Deus distribuiu bens suficientes para assegurar a sua existência não está forçado a se sustentar com o suor de sua fronte, a obrigação de ser útil aos seus semelhantes é tanto maior para ele quanto o seu adiantamento lhe dá mais oportunidade para fazer o bem. Pergunta número 680. Não há homens que são incapazes para o trabalho, qualquer que seja, e cuja existência é inútil? Deus é justo e não condena senão aquele cuja existência é voluntariamente inútil e vive na dependência do trabalho dos outros. Ele quer que cada um se torne útil segundo suas faculdades. Pergunta número 681. A lei natural impõe aos filhos a obrigação de trabalhar por seus pais? Certamente, como os pais devem trabalhar por seus filhos, e é por isso que Deus fez do amor filial e do amor paternal um sentimento natural, a fim de que, por essa afeição recíproca, os membros de uma mesma família fossem levados a se entreajudarem mutuamente, o que é muito frequentemente desconhecido na vossa sociedade atual. Limite do trabalho. Repouso. Pergunta número 682. O repouso depois do trabalho, sendo uma necessidade, não é uma lei natural? Sem dúvida, o repouso serve para reparar as forças do corpo e é também necessário a fim de deixar um pouco mais de liberdade à inteligência, para elevar-se acima da matéria. Pergunta número 683. Qual é o limite do trabalho? O limite das forças. De resto, Deus deixa o homem livre. Pergunta número 684. Que pensar daqueles que abusam de sua autoridade para impor aos seus inferiores um excesso de trabalho? É uma das piores ações. Todo homem que tem o poder de comandar é responsável pelo excesso de trabalho que impõe aos seus subalternos porque ele transgride a lei de Deus. Pergunta número 685. O homem tem direito ao repouso em sua velhice? Sim, ele não está obrigado senão segundo suas forças. Mas que recurso tem o velho necessitado de trabalhar para viver e que não o pode?
O forte deve trabalhar pelo fraco. Na falta da família, a sociedade deve tomar-lhe o lugar. É a lei da caridade. Não é tudo dizer ao homem que ele deve trabalhar. É preciso ainda que aquele que espera a sua existência do seu labor encontre em que se ocupar. E é o que nem sempre ocorre. Quando a suspensão do trabalho se generaliza, toma as proporções de um flagelo como a miséria. A ciência econômica procura o remédio no equilíbrio entre a produção e o consumo. Mas esse equilíbrio, supondo-se que seja possível, terá sempre intermitências e durante esses intervalos o trabalhador não deve viver menos. Há um elemento que comumente não entra na balança e sem o qual a ciência econômica não é mais que uma teoria: a educação. Não a educação intelectual, mas a educação moral, e não ainda a educação moral pelos livros, mas aquela que consiste na arte de formar os caracteres, a que dá os hábitos, porque a educação é o conjunto de hábitos adquiridos. Quando se pensa na massa de indivíduos jogados cada dia na torrente da população, sem princípios, sem freios e entregues aos seus próprios instintos, deve-se espantar das consequências desastrosas que resultam? Quando essa arte for conhecida, cumprida e praticada, o homem ocasionará no mundo hábitos de ordem e de previdência para si mesmo e os seus, de respeito por tudo que é respeitável, hábitos que lhes permitirão atravessar menos penosamente os maus dias inevitáveis. A desordem e a imprevidência são duas chagas que só uma educação bem entendida pode curar. Esse é o ponto de partida, o elemento real do bem-estar, a garantia da segurança de todos.